Olá, classe! Na aula de hoje eu quero propor uma expansão do conhecimento, né? Uma expansão dos conceitos que a gente está vendo sobre a entropia do sistema e, como eu falei, uma expansão, então nós vamos considerar um outro aspecto que não é somente o sistema, é o sistema e as vizinhanças, algo que não aconteceu exatamente quando foi apresentada a primeira lei da termodinâmica, porque lá não era tão relevante assim. Então, hoje eu vou fazer algumas ponderações, algumas considerações sobre o sistema e sobre aquilo que está ao redor do sistema, as vizinhanças. Então, um sistema pode ser meu copo com água, as vizinhanças é exatamente o que está ao redor dele. O meu sistema é um sistema aberto, né? É um sistema onde pode fluir matéria, pode a água sair daqui, ela pode também ser aquecido ou resfriado, então não é um sistema isolado. E o que delimita o meu sistema é a fronteira, o copo, né? O que está ao redor dele é a vizinhança. O que está ao redor do sistema também posso entender como um universo, né? Mas a gente já vai entender melhor esse conceito de universo, não de uma maneira tão cósmica, mas e sim somente em relação ao referencial do meu sistema. Então, quando penso no meu sistema e na entropia, aquilo que eu falei sobre a entropia sempre tem que aumentar para um processo espontâneo, ou seja, quando eu caracterizei o conceito de espontaneidade, ou seja, o conceito que expressa para nós quando um processo vai ser espontâneo ou não, está intrinsecamente atrelado ao aumento da entropia. O que eu acho que em 2 aulas atrás eu já dei essa ideia, mas eu não fui tão a fundo, não trouxe exemplos, não comentei com exercícios, é que quando eu me refiro à entropia, ao aumento da entropia para um processo espontâneo, eu estou falando da entropia do universo, tá? Eu estou falando da entropia do todo. Então isso é importante. E o que é o universo, né? Então é o somatório dessa questão do sistema e das vizinhanças. Então, é isso que é caracterizado como a entropia do universo. Todo e qualquer processo que for espontâneo, que acontecer de uma maneira espontânea, processos, sejam eles químicos ou físicos, eles necessariamente vão estar atrelados ao aumento da entropia do universo. Perfeito? Então, a gente está aqui falando sempre, tudo que eu falei até agora era sobre a entropia do sistema, né? É isso que a gente sabe até agora. A variação da entropia, né, principalmente, mas sempre lembrando que entropia é uma função de estado, e eu sempre estava comentando sobre a entropia do meu sistema, do que está ali dentro da fronteira, né? Pode ser qualquer coisa. Então, o que está ali dentro é o que, por exemplo, vai seguir essa equação, né, de definição de entropia, que é a primeira equação que nós vimos sobre o que define entropia, né, que é o calor fluido de maneira reversível a uma certa temperatura. Essa é a definição de variação de entropia, tá, para o meu sistema. Bem, por analogia, se o meu sistema está ali contido, o que tem ao redor desse recipiente que eu contém é a vizinhança, então a variação da entropia da vizinhança ela tem que ser em mesma proporção à variação da entropia do meu sistema. Porque se o meu sistema tem uma diminuição ou um aumento de entropia, essa energia aí, lembra lá, ó, as unidades
sempre são algo parecido com isso, né? Joule por Kelvin. Então, as unidades que nós trabalhamos para expressar a entropia estão relacionadas à variação de energia por uma certa temperatura. Portanto, essa energia ela não pode ser destruída. É o princípio da conservação da energia. Então, se ela não pode ser destruída, ela tem que ser conservada. A energia que foi perdida ou ganha, se ela for perdida, ela perdeu-se para o que está ao redor do meu sistema. É lógico, não? Se ela ganhou energia, o meu sistema ganhou energia, e isso veio dos arredores, veio da vizinhança. Então eu tenho nada do que foi diferente e nada muito excêntrico ao que todos nós já sabemos, principalmente quando vislumbramos essa questão de conservação da energia. Não vai ser destruída a energia, nem vai ser criada a energia. Em suma, não tem bruxaria, né? Então, a energia do meu sistema, ela pode fluir pelo ou para o meu sistema, e eu sempre vou conseguir encontrar essa energia em algum lugar. Se não no meu sistema, eu vou encontrar nas minhas vizinhanças. Perfeito? Isso é um ponto importante. Mais um ponto importante aqui que transcorre disso que eu acabei de falar. Se eu falei que a variação de entropia do meu sistema é o calor que flui de maneira reversível a uma certa temperatura, e que esse calor foi ou veio de algum lugar, eu posso caracterizar a variação da entropia da vizinhança como, lembra o que eu falei, em mesma magnitude. Mas você concorda comigo que se o sistema ganhou energia, alguém teve que perder? Se o sistema perdeu energia, alguém ganhou. Então, o inverso dessa energia que foi perdida ou que foi ganha pelo meu sistema vai ser igual à energia ganha ou perdida pela vizinhança. Novamente, eu estou conservando a energia, tá? Vamos escrever isso que eu acabei de falar. Então, a variação da entropia da vizinhança, aqui em azul, né? Da vizinhança, ela vai ser igual ao negativo valor do calor passado reversivelmente a uma temperatura constante. A semelhança é óbvia com a equação de cima, né? A semelhança é óbvia porque realmente somente dessa maneira eu consigo expressar a conservação da energia. Uma coisa que eu consigo fazer, um algebrismo bem simples, é que na maioria dos casos a pressão ela é constante. E quando eu tenho um sistema pressão constante, o calor que passa de maneira reversível, ele é igual à variação entálpica do sistema. Então, aqui eu pego essa equação e consigo reescrever ela somente em funções de estado. Então, o ΔS da vizinhança, e o análogo vai ser ali para o sistema, tá? Ele vai ser igual ao negativo valor da variação da entalpia, ΔH. Vou apagar isso aqui para não ficar incomodando. Isso aqui para não ficar incomodando, né? Vou apagar tudo aqui. A entalpia que passou ali pelas bordas do meu sistema, né, em relação à temperatura. Tem como medir a entalpia de um sistema? Tem, né? Tem. E, por consequência, eu consigo conhecer também o fluxo de energia que vai para as vizinhanças. Eu consigo entender
qual que é o fluxo, né, de calor por essa fronteira e o ganho de entalpia das vizinhanças. Então aqui eu tenho uma relação entre propriedades de estado e aí depende do caminho que eu tomo. Né? Então, em suma, a variação da entalpia, a variação da entropia total, ΔS tot, vai ser igual ao si somatório em ΔS do sistema mais o ΔS da vizinhança, porque eu tenho o meu todo, né? E aqui em alguns livros esse ΔS tot vai estar como ΔS do universo, tá? Mas você já consegue entender isso, que se, por exemplo, eu tenho uma totalidade, eu estou falando do universo. Então, eu preciso conhecer a variação da entropia não só do sistema, mas das vizinhanças, para conseguir expressar se esse somatório está aumentando ou diminuindo. E aí eu consigo entender se um processo acontece de maneira espontânea ou não. Mas como que a entropia do universo não fica nula? Se saiu de um lado foi para o outro, ou entende? Saiu do sistema e foi para a vizinhança, ou da vizinhança para o sistema. Esse somatório não deveria somar zero? Esse somatório não deveria ser zero? Isso daqui, por consequência, já que o ΔS da vizinhança tem um sinal trocado ali do sistema, isso aí não deve somar zero? Não necessariamente, porque a gente tem uma pequena mudança aqui, uma pequena distinção. Só pegar uma folha nova aqui. Quando o meu sistema, que é o que eu tenho aqui ao lado esquerdo aqui dessa imagem que vocês estão vendo, a nota que está escrito aí, sistema, quando ele perde energia na forma de calor, então o ΔS do sistema, ele pode perder energia, né? Ele pode perder calor, então eu vou ter um fluxo de calor em relação a uma certa temperatura, né? Mas ele pode perder calor, perder energia na forma de calor, e é o que você está vendo aqui nessa flechinha, né? E aqui também. E esse calor está indo para a vizinhança. A vizinhança está a uma determinada temperatura. Então, se eu pegar e considerar a quantidade de calor que fluiu em relação à temperatura da vizinhança, eu vou conseguir calcular a variação da entropia da vizinhança. E eu consigo ali, por analogia, também perceber o quanto que perdeu de entalpia no sistema, quanto que perdeu-se de energia interna, de entropia, enfim. Mas notem o tamanho aqui da flechinha, que indica o acréscimo de entropia da vizinhança. Né? Note que tem aqui umas esferas aqui, como se estivesse indicando os átomos, né? E elas estão ali um pouquinho desordenadas, porque estão um pouquinho desordenadas porque a minha vizinhança ela já é quente, tá? Já está a uma temperatura. Então, como eu tenho uma certa quantidade de calor sendo passada para uma vizinhança que está a uma temperatura alta, a entropia tem que ser pequena, porque eu estou dividindo qualquer coisa, sei lá, 100 joules de energia por 500 Kelvin. Né? Então, eu vou ter ali 0,2 ali de mudança de entropia. Agora, se eu pegar esse mesmo sistema, passar a mesma quantidade de energia, né, a mesma quantidade de calor, para um sistema que está frio, pode tentar ir com uma calculadora aí rapidinho, pega esses mesmos 100 joules e faz isso, essa quantidade de energia indo para a vizinhança que está a uma temperatura que não seja 500 Kelvin, mas seja 100 Kelvin.
você vai perceber que essa razão calor-temperatura vai ser maior, claro, né? Meu denominador ali é menor, por consequência algébrica, a entropia vai ser maior. Então, olha-se aqui a flechinha indicando a entropia do nosso sistema. Então, essa soma às vezes não vai dar zero, justamente por causa dessa diferença de temperatura do sistema e da vizinhança, perfeito? Então, quanto maior, quanto menor for a temperatura da vizinhança, maior é o aumento da entropia, né? A analogia que se faz sempre tem que imaginar a entropia quanto, sei lá, uma pessoa gritando numa feira livre quase nem faz tanta diferença, mas numa biblioteca faz muita diferença, né? Então a mesma analogia pode ser passada para aqui, para cá, uma variação de calor em relação a uma temperatura alta não faz tanta diferença, mas uma temperatura baixa faz muita diferença. Então, daqui que surge aquela situação onde eu posso ter, naquele somatório lá do ΔS total, ΔS do universo, a soma não vai ser muitas vezes zero, tá? Posso ter ali, e é daqui que surge a ideia de que a entropia tem que aumentar para um processo espontâneo, também é mais uma prova disso. Quando eu penso numa mudança de fase, né, numa mudança ou num simples processo químico aí, um aumento de entalpia ou de entropia, eu posso sempre também imaginar, esse desenho aqui explica muito, que é a diferença, né, a variação. Notem esse exemplo aqui dessa imagem. A gente só pega a parte da esquerda dela, que fica mais fácil de entender, né? Somente ali a parte da esquerda. Vou até esconder aqui o resto com a minha imagem. Olha só, imagina que você tem um processo, né, um sistema que é um tubo de ensaio e que calor está saindo desse tubo de ensaio. Então o sistema é um tubo de ensaio ali com a água e o calor está fluindo do sistema para as vizinhanças. Que tipo de fenômeno é esse que calor flui do sistema para a vizinhança? Quando eu falo em primeira lei de termodinâmica novamente, né, sempre vai ser feito esses links, tá? Qual é a variação da entalpia do sistema quando ele perde calor? Então, tinha lá a entalpia, o somatório da energia, né? Então o sistema está a pressão constante, ele perdeu o calor, logo a entalpia diminuiu. Sempre quando eu encosto em um sistema e eu sinto calor, a gente tem essa sensibilidade, eu consigo perceber isso, um sentimento, né? Estou percebendo que aquilo está exalando calor, porque eu sinto a temperatura, né? Então eu consigo perceber que aquilo está quente, né? Ou pelo menos está sendo expelido calor na forma de energia. Então uma reação exotérmica, né, é a reação onde eu tenho um decréscimo da entalpia do sistema, porque o sistema está perdendo calor para a vizinhança. Então, o ΔH do sistema é menor do que zero. Então, isso é característico de um processo exotérmico. Então, um processo exotérmico, ele perde calor. Ele perde calor, portanto, ele diminui a sua entalpia. A entropia, ele perde calor e diminui sua entalpia. A entropia da vizinhança, que é o que eu tenho aqui, cresce. Por quê? Porque eu posso contabilizar a entropia da vizinhança como esse calor perdido pelo sistema. Então é um calor que é ganho, né? Então é a quantidade de calor em relação à temperatura. Então
foi jogado calor ali para a vizinhança e, por consequência, a entropia da vizinhança aumentou. Então, aquilo que foi perdido em um lugar foi ganho em outro. Tá? Eu coloquei essa ideia de exotérmico porque eu posso também imaginar o contrário, né? Então, aqui imagina que você tem um outro sistema e que esse sistema está ganhando calor. O calor é alguma coisa que pode fluir, né? Então, o calor é que flui de um lugar ao outro, assim como o trabalho. Então, o sistema está ganhando calor, por isso essas flechinhas aqui, ó. O calor está indo para o sistema. Então, se o calor está indo para o sistema, a vizinhança tem que perder o que antes ela ganhou, né? O que ela ganhou antes? Entropia. Então, a entropia da vizinhança agora está diminuindo. Por quê? Porque para ter esse fluxo de calor da vizinhança para o meu sistema, a entropia da vizinhança teve que diminuir. Porque a entropia ela se traduz por calor que flui de um lado ao outro. Então, é esse fluxo de calor que vai fazer com que eu tenha essas flutuações, tanto de entalpia quanto de entropia. Então, em um processo que é endotérmico, a variação da entalpia é maior do que zero. Calor foi cedido à pressão constante, portanto há um incremento da entalpia do sistema. Então, o sistema teve um aumento da entalpia pelo ganho de calor. Então, a entalpia aumentou por causa que ganhou calor, ganhou energia na forma térmica. Para que isso então tenha acontecido, esse calor surgiu de algum lugar, que veio do decréscimo da entropia da vizinhança. Perfeito? Então, com isso a gente consegue vislumbrar quando que processos exotérmicos e endotérmicos são espontâneos ou não. Porque diversos fenômenos químicos e físicos podem ser exotérmicos e endotérmicos e acontecer de maneira espontânea. Se eu pegar ureia em água, né, que a Zada usa isso para gelar cerveja, por exemplo, né? Então você pega um balde com água, pega um punhadão de ureia, joga ali e a temperatura do sistema baixa muito, né? Então você consegue usar isso até para refrigerar uma garrafa de alguma bebida. Esse é um processo espontâneo, não preciso forçar isso a acontecer. Agora, se eu pegar, em vez de ureia em água, pegar óxido de cálcio, cal, né, o sulfato de cálcio, e jogar ali, eu vou sentir que aquilo vai ferver, né, vai esquentar, vai liberar muito calor. Então, é um processo exotérmico. Ambos aconteceram de maneira espontânea. Por quê? Porque se eu for contabilizar exatamente o ganho de entalpia ou perca de entalpia, aliás, o aumento ou diminuição de entalpia devido ao ganho ou perca de calor, e for contabilizar isso também em luz da variação da entropia do sistema e das vizinhanças, eu vou conseguir perceber que para ambas as situações, mesmo tendo uma diminuição ou um aumento da entalpia, nessas duas situações a entropia do todo aumentou, por isso os dois processos são espontâneos. Por causa que ao pegar ali as temperaturas e fazer essas equações, esses cálculos, eu vou perceber que em ambas as situações o ΔS total, que é a soma desse calor que fluiu ali, desse ΔS do sistema e da vizinhança, houve um acréscimo que foi representativo por todo o universo, e por isso esse processo é espontâneo. Então, eu vou agora parar um pouco
essa explicação e colocar uns exercícios para que vocês treinem, porque isso é importante fazer já um exercício, que aí vocês vão conseguir calcular melhor essa variação da entalpia, da entropia, tanto do sistema quanto do universo, beleza? Quanto da vizinhança. Ok? Até mais.